Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos hoje no capítulo 54 do livro Conversando sobre Vida Plena com o tema Desenvolva o serviço ao próximo. A vida plena é a mesma vida que Jesus teve e a Bíblia deixa claro que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em favor de muitos. Portanto, viver plenamente implica em decidir servir ao próximo voluntariamente. Implica em ocupar-se com interesses de outras pessoas, ao invés de ter uma agenda autocentrada. Essa atitude está cada dia mais rara. Muitas vezes o serviço prestado tem outros interesses que não apenas servir. Quantas pessoas servem aos outros, mas estão de olho na recompensa? Muitos querem ocupar cargos públicos e se dedicam a alguma obra social com o fim de ganharem votos. Dentro da igreja, outros servem para que as pessoas servidas lhe devam favores. O serviço ao próximo deve ser algo despretensioso e com a finalidade única, que é ser como Jesus na vida de alguém. É poder ser útil, ser bênção, ajudar, dar algum tipo de alívio. Isso é algo raro, mas ainda é possível. Com certeza, pessoas que vivem dedicadas a servir aos outros com a motivação certa não têm tempo para murmurar e nem para exaltar seus próprios problemas. Elas conseguem viver numa dimensão maior do que o seu umbigo. Estão dispostas a se doarem sem receber nada em troca e muitas vezes até preparadas para a ingratidão. Jesus, como Deus, sabia exatamente quem o abandonaria, quem lhe trairia e quem gritaria no meio da multidão que ele deveria morrer. E mesmo assim serviu a essas pessoas todos os dias. Umas ele havia curado, outras ele havia libertado de demônios. Outras ele havia alimentado com pães e peixes multiplicados. E outras ele dedicou seu tempo ensinando tudo o que ele via e ouvia do Pai. A vida de Jesus foi marcada pelo serviço ao próximo, e isso era algo que deixava os religiosos indignados. A liderança de Jesus era serva. Ele não queria nenhum tipo de privilégio, e isso deixava os fariseus confusos. Como alguém lidera dessa forma? No meio da multidão, sendo como um deles. Jesus era tão parecido com os demais judeus que quando Judas o traiu, precisou combinar com os guardas um sinal com um beijo para que os soldados pudessem saber quem deveriam prender. Jesus não usava vestes especiais, não tinha nenhum sinal de que era maior que todos. Foi ele que disse que quem quiser ser o maior precisa servir. O maior no reino de Deus não é quem é servido, mas quem serve. Vivemos uma inversão tão grande daquilo que Jesus viveu, que em alguns lugares liderar significa mandar, sentar nos melhores lugares, não pegar fila, ser o primeiro em tudo. Como ter plenitude indo na contramão do que Jesus viveu e ensinou? Os valores elementares deste mundo são tão fortes que muitos não percebem que, enquanto buscam vida plena, fazem o oposto do que Jesus fez. Servir não está apenas ligado a um trabalho inferior aos olhos humanos. Podemos servir com nossos dons e habilidades, com nossos talentos e posses. Eu não preciso pegar uma vassoura e começar a varrer para mostrar que sou uma serva. Eu posso servir dentro daquilo que Deus me dá. Este é o meu terceiro livro e eu amo incentivar pessoas a escreverem suas próprias histórias. Nos últimos 2 anos, tive a honra de ajudar 2 amigas a realizarem o sonho de escreverem seus livros. É uma alegria enorme no meu coração poder colaborar com o que sei fazer. Eu tenho o dom de escrever e publico muitas coisas que escrevo no meu dia a dia nas minhas redes sociais e perdi a conta de pessoas que foram impactadas e ajudadas com as mensagens. Não estou registrando isso para me gabar, mas para dizer que podemos servir com o que temos e sabemos fazer. Deus não vai esperar que eu dê dinheiro para alguém quando eu não tenho suficiente para mim. Mas Ele sabe que eu tenho muitas palavras de conforto, confronto e edificação, e assim deseja que eu seja usada para ajudar outros. Eu não sei em que você se destaca, mas nisso Deus deseja que você sirva ao próximo. Contribuir com a alegria de alguém nos torna pessoas plenas. A Bíblia nos diz que bem melhor é dar do que receber. Quantas vezes temos escolhido dar? Quantas vezes temos escolhido servir? Pessoas que só querem ser servidas e que só querem receber
jamais encontrarão o segredo de viver plenamente. Deus capacita cada um com talentos incríveis. Lembro de uma irmã idosa que dizia que queria ter saúde para fazer mais na obra de Deus, mas ela só podia orar. Então eu disse a ela que o que ela podia fazer era algo muito importante na obra de Deus, que ela podia servir orando pelas pessoas. Encontre uma forma de servir alguém desinteressadamente e você se sentirá uma pessoa plena. Mesmo em sua casa, no seu dia a dia, junto aos seus, você deve começar a servir. Nas pequenas coisas, nos desprendemos de nossos interesses e entendemos que existem outros ao nosso redor que não dependem de nós, mas precisam de nós. Servir é uma linguagem de amor. Ela é a minha linguagem mais forte, tanto para expressar como para receber amor. Eu costumo me desdobrar para fazer algo por quem eu amo, muito mais do que dizer que amo ou abraçar. E eu me sinto muito amada quando alguém me serve também. Quando alguém é sensível ao meu problema e me dá algum tipo de alívio, mesmo que seja carregando sacolas ou lavando as louças para que eu descanse um pouco. Servir é o amor em ação e um privilégio que muitas pessoas rejeitam. Atenção, não estou falando de um serviço por obrigação ou constrangimento, mas algo que você faz com graça e com amor, e que independe da reação de quem recebe. Pense em sua postura diante das outras pessoas e de circunstâncias que lhe convidam a servir aos outros. A vida lhe convida para a plenitude toda vez que isso acontece, mas só você pode decidir aceitar o convite. Antes de servir com a entrega da própria vida na cruz, Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Lavar os pés era uma tarefa de escravo, do mais inferior escravo de uma casa. Era comum esse tipo de atividade para limpar os pés dos convidados que estavam sujos da poeira do caminho. Jesus faz isso com o propósito de ensinar o serviço e a humildade. Mas Pedro parece que demora a aprender a lição. Pedro se recusou a ter seus pés lavados por seu mestre, porque o conceito dele de liderança ainda estava equivocado, mesmo naquela altura do campeonato. Jesus deixou claro que quem não deixasse lavar os pés não teria parte com ele. O objetivo de Jesus não era apenas servir, mas fixar na mente e nos corações dos seus discípulos que no reino de Deus liderar é sinônimo de servir e que ele estaria partindo. Mas seus discípulos precisavam reproduzir esse conceito de liderança, porque no céu só esse que existe. A vinda de Jesus ao mundo foi a maneira como Deus serviu e se importou com a humanidade perdida sem salvação. Quando Jesus falou que quem serve aos pequeninos, a ele está servindo, foi algo tremendo. Nossas ações em favor do próximo não são meras ações. Se tornam algo profundo e espiritual demais a ponto de ser visto pelo céu como uma ação em direção ao próprio Cristo. Essa é a verdade que deveria nos libertar de muita coisa. Primeiro, ao servirmos, não devemos avaliar quem estamos servindo, se merece ou não, se é grato ou não, se fará o que queremos ou não. Pois estamos servindo a Jesus. O que você faria se Jesus aparecesse agora e precisasse de um copo de água? Imagino que daria o melhor. Se precisasse de uma roupa, um cobertor, você selecionaria o que de melhor tem em sua casa, não é? Então, é com esse mesmo sentimento que você deve servir as pessoas ao seu redor que precisam de você em algum momento e de alguma forma. Uma vida mesquinha e egoísta jamais vai experimentar a plenitude que Cristo veio oferecer. Vamos às perguntas para a reflexão. De 0 a 10, que nota você se dá em relação ao seu nível de serviço ao próximo? Você conhece pessoas que são líderes servas? Comente como é a vida delas. Que conceitos neste capítulo lhe ajudaram a compreender a importância de servir? Em termos práticos, o que você fará para ter vida plena servindo mais ao próximo? Que parte deste capítulo foi mais útil para você? Por hoje é só. Se gostou do conteúdo, curte, compartilha e comenta. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Fica com Deus e até o próximo capítulo.